Quais outros sinais? Você tem, por exemplo, a necessidade da reconstrução do templo. Você tem... Do Templo de Salomão. Você tem um fato histórico e bíblico que é o fato de Deus ter escolhido um lugar na terra para ele se estabelecer. De todos os países ele escolheu Israel, de todas as cidades ele escolheu Jerusalém, de todos os montes em Jerusalém escolheu o Monte Sião. Então ali Davi desejou construir um templo, ele não pôde, mas ele deixou tudo preparado para Salomão. Salomão construiu um templo, esse templo durou 5, 6 séculos, até ser destruído pelos babilônicos naquela invasão onde os judeus se tornaram exilados na Babilônia. Séculos depois, 70 anos depois, eles começam a voltar do exílio, e aí você tem Esdras, você tem Neemias, você tem Zorobabel, que reergueram Jerusalém, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo. Então esse é o segundo templo, o primeiro de Salomão, o segundo que Zorobabel, o sacerdote, dedicou. Herodes, nos dias de Jesus, ele restaurou esse templo, só que 70 depois de Cristo, esse templo foi destruído. Não houve mais sacrifícios, não houve mais culto, não houve mais sacerdócio, não houve mais nada. O povo se dispersou e acabou ali, encerrou-se os cultos e os sacrifícios a Deus no templo. Para que o ambiente profético seja completo, nós precisamos de um terceiro templo. Então você tem hoje movimentos como o Instituto do Templo em Israel, que trabalham em prol da construção do templo em Jerusalém. Então, para o templo ser reconstruído, os utensílios do templo têm que estar prontos, os sacerdotes têm que estar treinados. Então, esse instituto, ele já há alguns anos, ele treina sacerdotes. Tem um instituto perto de Jericó, ali perto do Vale do Jordão, que treinou milhares de judeus do mundo todo para servir no templo quando ele for restaurado e quando voltar a haver sacrifícios. Então você tem esses homens sendo treinados, você tem as vestes sendo restauradas, desde aquela época que não havia uma estola sacerdotal, que era a estola do sumo sacerdote, porque nem sumo sacerdote existe desde essa dispersação, desde a diáspora. Então o que a gente vê é que esse instituto reconstituiu uma veste sacerdotal no valor de $1,5 milhão e a veste está lá prontinha para a hora que o tempo estiver pronto, o sacerdote chegar, papum, e foi. Você tem um candelabro de ouro, você chega na cidade velha de Jerusalém, na frente desse instituto está exposto com uma redoma de vidro um candelabro de ouro, feito exatamente nas medidas bíblicas, para que quando o templo estiver reconstruído, o candelabro esteja lá. Você tinha a necessidade de uma bezerra vermelha, de Moisés até a destruição do templo, segundo as tradições, só 9 bezerras vermelhas foram sacrificadas. Então, para o templo voltar, vai ter que ter uma bezerra vermelha. E há 2.000 anos que não existe uma bezerra vermelha. No Texas, em fazendas com embriões e modificações genéticas, eles ficaram tentando isso por muitos anos. Conseguiram em 99, em 2002, mas os rabinos rejeitaram porque não era perfeita de acordo com as exigências bíblicas. Só que agora, em 2018, se você pesquisar na internet, você vai encontrar, eles conseguiram fazer uma bezerra vermelha que nasceu em Israel e que os rabinos aprovaram como uma bezerra que pode ser sacrificada a Deus. Então, até esse fato, que é uma bezerra que há 2.000 anos não existe, eles trabalharam geneticamente a raça Red Angus e a partir delas eles chegaram nessa bezerra. Então até a bezerra, para ser consagrada no templo, eles já têm. E onde seria? Tem que ser construído no mesmo local? O grande impasse qual é? Hoje, o local onde o Templo de Salomão e os outros templos foram construídos e que esse templo precisa ser reconstruído, está um santuário islâmico, que é o Domo da Rocha, aquela edificação com uma cúpula dourada que você, em qualquer foto de Jerusalém, consegue identificar. Então, ali, para o templo ser construído, aquela mesquita, que não é uma mesquita, aquele santuário teria que ser removido. Isso só se houver uma guerra. Vai criar uma... Isso só se houver uma guerra. Então a gente está hoje vivendo um cenário apocalíptico. O que a gente vê é uma pandemia que parou o mundo e Jesus disse que as pandemias elas seriam um sinal das dores de parto, ou seja, ainda não é o fim, mas já é o princípio. Então você tem visto uma pandemia e nós estamos muito próximos de uma guerra que talvez seja a Terceira Guerra Mundial. E muito disso talvez gire em torno dessa questão entre árabes e judeus. Exatamente pelo fato do templo precisar ser reconstruído ali. Só que é o templo que o anticristo vai sentar. Por quê?
Porque, segundo a escatologia, Jesus vai buscar a igreja, aqueles que estão nele vão ser arrebatados para encontrar com ele nos céus. Na terra nós vamos ter um período de 7 anos. Primeiros 3 anos e meio, ele vai governar como um governante que o mundo vai falar, esse é o cara que veio para resolver os nossos problemas, vai resolver o problema da fome, vai resolver os problemas econômicos. Poxa, vamos acabar com o dinheiro papel, vamos ter uma moeda unificada, vamos acabar com as fronteiras, e você vai ter uma forma de se identificar, que você não vai precisar mais de documento, de RG, de SIC, de carteira de motorista, vai estar tudo aqui em você mesmo. Então o mundo vai dizer, uau, esse cara veio para resolver os nossos problemas, vai trazer paz, não vai ter mais guerra. Só que o segundo período, os outros 3 anos e meio, ele vai começar a exigir adoração. E ele vai se revelar como esse anticristo, como aquele que se opõe a tudo que diz respeito a Deus. E ele vai sentar no templo, nesse terceiro templo, e dali ele vai profanar o templo. Provavelmente ele vai colocar um altar pagão ali dentro. Os judeus, vendo isso, vão ter que deixar o templo novamente, porque o judeu não vai se dobrar à adoração a ele, ele vai exigir a adoração das nações, e os judeus não vão monoteístas como são, não vão se portar dessa forma, não vão prestar esse culto a ele. Então, o que a gente vê é exatamente isso, um cenário apocalíptico se formando, só que aí passou esses 7 anos, Jesus vem para destruir o anticristo, para aprisionar Satanás por 1000 anos e para governar a terra esses 1000 anos.